Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom podemos cultuar ao Senhor juntos. Mais um momento de louvor e exaltação ao Senhor. E nesta noite, também com a ordenação de mais um presbítero. Na semana passada, lá em Mussurunga, nós tivemos a ordenação dos dois presbíteros eleitos, Júlio e Leônidas, e hoje nós ainda teremos também a ordenação do presbítero Reinaldo. E vamos aproveitar a ocasião para refletirmos um pouco. Certamente todos foram bastante instruídos durante esse processo, mas vamos relembrar um pouco sobre este ofício, sobre esse trabalho, sua relevância para a Igreja do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura desse discurso todo de Paulo, mas nós vamos usar até o versículo 28. Mas para que compreendamos o que está acontecendo, vamos ler a partir do versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Meus irmãos, nós estamos então diante de um texto e uma fala especificamente bem marcante do apóstolo Paulo, onde nessa despedida, já sabendo, porque o Espírito Santo já vinha o alertando o que aconteceria, Paulo então faz essa despedida marcante, mas no meio dessa despedida marcante há uma instrução importante para esses presbíteros.
Nós sabemos que essa é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e depois daqui o seu caminho é realmente retornando para Jerusalém. Quem conhece um pouco a história ou quem acompanha o restante do texto de Atos, vai ver que ele chega em Jerusalém, é recebido e logo em seguida ele é preso. Porque alguns que o acompanhavam na Ásia e vendo o seu trabalho, alguns desses judeus fizeram lá então um motim e assim Paulo é preso, confirmando o que ele já vinha antecipando. Então, este é um contexto de despedida, um contexto marcante, só que nessa despedida Paulo se encarrega de chamar os presbíteros das igrejas. O ministério do apóstolo Paulo, nessas viagens missionárias, era sempre um caminho de ida evangelizando, preparando as igrejas, e depois você percebe que ele voltava solidificando e deixando as lideranças nesses lugares. Então, aqui nós já temos presbíteros estabelecidos nas igrejas, e Paulo volta para fazer uma grande recomendação a estes homens. O pensamento nosso nessa noite está especialmente no que diz o versículo 28. Paulo vira para aqueles presbíteros e diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O ofício do presbítero na estrutura bíblica sempre teve uma certa relevância. Quando você observa, obviamente, aqui no Novo Testamento você tem bem claro eles sendo chamados de presbíteros. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, você já vê um pouco dessa estrutura destes pastores que irão auxiliar aqueles que estão à liderança da igreja, então são líderes também. No Antigo Testamento, essa figura era bem conhecida pelo ancião. Então, o ancião era aquele que naturalmente auxiliava as lideranças. Nós lembramos, observando o Antigo Testamento, como Jetro orienta Moisés para que ele tivesse auxiliares. Esses homens são anciãos. Esses anciãos, eles serviam no Antigo Testamento como uma espécie de juízes, de pessoas que auxiliavam, aconselhavam. Então, quando havia demandas, levavam até um ancião, e esse ancião podia, de alguma forma, auxiliar, instruir, disciplinar. E esta figura, quando chega no Novo Testamento, está presente nessa figura de um presbítero. Presbítero é a palavra correspondente para ancião. E quando a gente fala ancião, nós não estamos necessariamente pensando em alguém que seja idoso. A ideia está aqui em alguém experimentado, alguém que possa cumprir os pré-requisitos bíblicos que se tem. Então, o ofício está aí presente no Novo Testamento, agora regulamentado, mas essa figura acompanha toda a trajetória do povo de Deus. Hoje nós vamos meditar com uma pergunta: quem é o presbítero? Quando nós pensamos, quem é o presbítero? O que é um presbítero? E hoje nós vamos, à luz do versículo 28, ver que o presbítero é chamado por Deus, escolhido pelo Espírito Santo por meio da igreja, para pastorear com zelo o rebanho que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Vamos acompanhar esta resposta por meio das frases que nós temos no versículo 28. Então, quem é o presbítero? Em primeiro lugar, o presbítero é chamado por Deus e eleito por meio da igreja. Paulo se dirige aos presbíteros dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, no Antigo Testamento, como eu disse, os anciãos lideravam o povo de Deus, servindo como líderes e juízes. Você vê essa figura presente já desde o Êxodo, em Deuteronômio, você tem isso de forma bem clara. Aqui no Novo Testamento, o ofício é estabelecido pelos apóstolos como uma espécie de continuidade da liderança piedosa para guiar e proteger a igreja. E veja que a primeira coisa que Paulo enfatiza nesta fala para eles é que eles foram chamados. Veja, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
eles são chamados por Deus. Quando nós olhamos para estes homens, ou para nós, porque na estrutura adotada pela igreja presbiteriana, os pastores são presbíteros também, presbíteros docentes. E os presbíteros que são chamados de presbíteros, de fato, são os presbíteros regentes. Todos os presbíteros, aqueles que compõem, então, o conselho da nossa igreja, apesar de serem homens falhos, pecadores também, receberam uma função que não foi, então, meramente humana. Esta é uma responsabilidade dada por Deus para servir como representante da igreja. Veja que a autoridade, então, de um presbítero não emana de si mesmo, não emana do seu nome, da sua influência. A autoridade de um presbítero emana de Cristo, que é o cabeça da igreja, e, consequentemente, Cristo é o cabeça da congregação, da igreja e deles também. O processo para se ter um presbítero na igreja é por meio da escolha. Mas notem que por meio da eleição, uma escolha, uma eleição, mas notem que o que Paulo está dizendo aqui é que, antes de qualquer coisa, esses homens foram chamados pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito chama estes homens? Bom, ele os vocaciona. Nós sabemos como funciona uma vocação. Aqui na nossa igreja isso é de forma bem instrutiva. Ninguém é obrigado ou constrangido a assumir uma função, um cargo ou um ofício, porque todo o ofício deve ser, então, estabelecido, primeiramente, por causa da vocação. E vocação, nós temos confirmações dela. Uma delas é a interior. Você não assume, um homem na igreja não assume o presbiterato por constrangimento, porque, de repente, as pessoas querem. Eles têm o direito, assim como foi feito aqui, com vários indicados seus. Talvez você se pergunte, eu indiquei uma pessoa, essa pessoa não concorreu. As pessoas são consultadas, as pessoas são avaliadas, porque é necessário o exercício e o demonstrativo da vocação. Então, há um chamado interno. O Senhor, por meio do seu Santo Espírito, já confirma isso no coração de alguém. E quando o Senhor, obviamente, quer usá-lo para este ofício, ele vai, de alguma forma, confirmar e chamá-lo, de maneira que isso acaba se tornando irresistível. Nós sabemos como Deus faz com os seus escolhidos. Ele chama um profeta, manda ir a uma cidade e ele não quer ir. Mas o Senhor usa os meios que lhe apraz e faz a sua boa e perfeita vontade. Jonas não quis ir para aquela cidade, o Senhor usou todos os meios e fez com que ele fosse. Eu sempre cito este lado negativo meu da minha fala, que apesar de toda a trajetória na igreja, negativamente eu sempre dizia, quando alguém dizia, Ivan, você vai ser um pastor, você tem jeito de pastor? Eu dizia, eu não quero. Olha, eu não dizia isso, eu dizia pior, eu dizia, Deus me livre. E Deus me livrou de mim, na verdade. Porque um dia isso se tornou irresistível e eu precisei me render, não à minha vontade, sim à vocação, que era confirmada por pessoas, confirmada pela igreja. No meu caso, o maior resistente era eu mesmo. Então Deus me livrou de mim, não ouviu a minha oração dizendo Deus me livre. Ele me livrou de mim mesmo e me chamou. Veja, ou o Senhor vai trazer já essa confirmação no coração, e isso obviamente também é visto por meio do chamado da igreja, ou o Senhor vai fazer com que estes homens exerçam este papel. Em algum momento eles certamente acabam assumindo este compromisso. Mas como é que, além do chamado interno, o Espírito Santo, então, confirma isso? É por meio da eleição, é por meio do processo onde a igreja vota. Então, a eleição de líderes espirituais é uma prática evidente no Novo Testamento. Inclusive, no capítulo 14 de Atos, no versículo 23, nós temos um registro onde Paulo passou pelas cidades fazendo justamente isso. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orarem com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Vejam, aqui nós temos a ideia de eleição, e esse verbo significa eleger estendendo a mão, sugerindo que há a participação da congregação nesse processo, como nós vimos nesse processo aqui na nossa igreja.
Os irmãos indicaram, votaram e hoje há, então, ordenação com imposição de mãos, confirmando a eleição de um presbítero. Então, esta prática reflete também, por exemplo, a escolha dos 7 diáconos, lá de Atos capítulo 6. Lá está registrado também. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Vejam, escolhei dentre vós. Então, não tem aqui, de repente, a vontade do pastor Elcio, que é o pastor titular da igreja, e não, eu quero este presbítero e eu vou, então, ungí-lo, separá-lo ou algo parecido. O Espírito Santo chama, confirma por meio da eleição. É por isso que nós oramos e descansamos, porque o que for estabelecido como resultado da eleição é a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, essa eleição pelos membros da igreja faz com que haja o reconhecimento que o Espírito Santo trabalha por meio do corpo de Cristo, identificando aqueles que são chamados para liderar. E veja que eles são chamados para liderar, diz o texto, foram chamados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo diz, vos constituiu bispos. Não é isso que está escrito aí? E é importante a gente sempre lembrar dessa questão, porque algumas pessoas ou foram orientadas ou de repente conhecem uma famosa estrutura, né? Inclusive no processo de eleição, eu respondi essa pergunta pelo menos umas 3 vezes lá na congregação. Pastor, para indicar alguém, essa pessoa tem que ser um diácono, porque de repente ele é diácono, depois ele se torna um presbítero. E a explicação é não, né? Não. Mas por que as pessoas geralmente têm esse pensamento deste passo a passo, como se fosse uma empresa e nós tivéssemos cargos? Porque, infelizmente, é ensinado isso de forma errada. Em alguns lugares você tem, por exemplo, o chamado de alguém como um bispo, que é uma posição superior. Ele é o grande líder, então ele é o bispo. Enquanto você, de repente, é um presbítero, um evangelista, você é só um pastor, mas ele é o bispo. Bom, os presbíteros aqui, que foram chamados por Paulo para esta conversa, são chamados de presbíteros, agora ele diz, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Por quê? Porque a palavra bispos, vindo lá do termo grego, significa literalmente aquele que supervisiona. Nós temos aqui uma palavra grega que é episcopos, epi, sobre, em cima, scopos, observar, vigiar. Então, um presbítero um bispo é aquele que supervisiona. E esta é, então, uma das funções, um dos papéis de um presbítero. Ele supervisiona, ele vigia sobre algo com cuidado. Nós já vimos o que ele supervisiona e vigia. Ele é chamado para cuidar da igreja do Senhor. Então, Paulo está usando aqui um termo intercambiável. Às vezes ele utiliza presbítero, às vezes ele utiliza bispo, mas bispo, então, não significa que seja um outro cargo. Um presbítero é um bispo, ele é um supervisor da igreja, ele tem esta função também. Veja, a escolha, então, de bispos destaca uma supervisão espiritual e o cuidado do rebanho. Então, quem é o presbítero? Em primeiro lugar, o presbítero é chamado por Deus, eleito por meio da igreja. A confirmação do Espírito Santo se dá por meio da eleição da igreja. Em segundo lugar, o presbítero tem o dever de cuidar do rebanho. O presbítero tem o dever de cuidar do rebanho. Olhe novamente o versículo 28. Há uma função. Ele foi escolhido pelo Espírito Santo, que o constituiu bispo, com um propósito, para, diz o texto, pastoreardes a igreja de Deus. Para pastoreardes a igreja de Deus. Então, em segundo lugar, o presbítero tem o dever de cuidar do rebanho. Um presbítero tem uma tarefa pastoral. Ele tem também um cuidado pastoral. O presbítero, ele não vem aqui apenas fazer uma liturgia de repente ou estar lá numa reunião do conselho. Um presbítero é chamado para também proteger e nutrir a vida espiritual da congregação, preservando a aliança de Deus com o seu povo.
Inclusive, o apóstolo Paulo admoesta que isso exige vigilância constante. Nós vimos aqui nos versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos ferozes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então ele diz para os presbíteros: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, e ele diz que ele fez isso durante esse tempo, ele está passando um bastão dizendo: vocês precisam vigiar, vocês vão pastorear a igreja de Deus. E na igreja nós sabemos, sim, que podem, sim, penetrar lobos vorazes que querem devorar as ovelhas. Um presbítero é vigilante porque ele está cuidando do rebanho de Deus. E qual é o exemplo, então, de pastorado, já que eles vão pastorear a igreja de Deus? O exemplo é o próprio Cristo para todo pastor, todo presbítero. A liderança pastoral deve refletir sempre um serviço humilde de Cristo. Um presbítero, um pastor, um presbítero busca o bem-estar do rebanho e não um domínio sobre ele. Veja, o apóstolo Pedro escreve assim: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Eles são servos, eles não são dominadores, eles estão cuidando do que é do Senhor a serviço da igreja. Então, ao receber uma função, um cargo, um ofício de presbítero, seja ele docente ou regente, você não recebe um ofício para ser autoritário, e sim para ser servo, porque aquele que é o sumo pastor agiu com uma liderança humilde, e é assim que nós aprendemos, porque a igreja pertence a Deus. Isso envolve algumas coisas também delicadas para o exercício do presbiterato, porque o presbítero deve ensinar todo o conselho de Deus, e ele vai fazer isso com coragem e com fidelidade. E ter coragem e fidelidade em nossos dias é difícil, porque às vezes as pessoas não querem ouvir o que deveriam ouvir. As pessoas às vezes serão confrontadas. As pessoas às vezes precisarão ser exortadas em meio aos seus pecados. Mas é isso que a palavra do Senhor ensina. Paulo, nesta fala que nós lemos aqui, deixou bem claro para eles este modelo. Ele diz: portanto, eu vos protesto, está no versículo 26 e 27, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Ele diz: porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Estou lembrando da nossa irmã, que nesse instante falou assim: você vai bater pouquinho hoje? Às vezes o sermão é um pouco mais duro, né? Porque a palavra do Senhor em alguns momentos é dura. Você tem exortação, você tem admoestação, você tem encorajamento, você tem ânimo, tem alegria. Ela é, então, toda a palavra de Deus útil. E nós precisamos, então, que as lideranças sejam primeiramente fiéis a Deus. Então, às vezes, você vai ouvir ou o seu presbítero, o seu pastor, tendo que dar uma palavra mais dura, mas tudo isso é para que o papel dele como vigilante, cuidador do rebanho de Deus seja cumprido. Importa que os oficiais sejam encontrados primeiramente fiéis. Fiéis. Pois bem, o zelo pelo rebanho vai incluir, por exemplo, a aplicação da disciplina eclesiástica para a preservação da santidade na igreja. E é sempre doloroso fazer isso. Os irmãos do conselho sabem que é doloroso, mas é o papel de um presbítero, pastorear a igreja de Deus. E pastorear envolve esse cuidado, às vezes um pouco mais intenso em algumas áreas, para que todos caminhem como boas ovelhas do Senhor. O presbítero é chamado por Deus, eleito por meio da igreja. Em segundo lugar, ele tem o dever de cuidar do rebanho. E por último, em terceiro lugar, ele precisa entender que a igreja é de Deus. E Paulo deixou isto bem claro, porque
ele primeiramente disse no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, o rebanho não é do presbítero ou do pastor inicialmente, é daquele que é o sumo pastor. E depois ele diz, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o presbítero precisa entender que a igreja é de Deus. E a igreja precisa entender que o presbítero ou o pastor não é dono da igreja. Porque, da mesma forma que não se pode um presbítero ou um pastor ser alguém autoritário e querer mandar em todas as coisas, algumas pessoas acham que eles podem mandar e fazer o que elas querem. A gente tem, por exemplo, casos de igrejas onde tem famílias influentes que querem mandar, por exemplo, num conselho da igreja, porque a família é mais influente. A igreja é de Deus. Todos nós estamos a serviço de Deus. A igreja é de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui nós temos um apontamento importante para a reflexão das lideranças e da própria igreja. A primeira coisa é a dignidade do rebanho, que está aqui de forma bem clara. A igreja não pertence a um pastor, a igreja não pertence a um presbítero, a igreja pertence ao próprio Deus, que a adquiriu a um custo incomparável. O sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que adquiriu isso e nos fez, então, propriedade exclusiva dele. Nós somos o rebanho de Deus, nós somos propriedade dele, e isso mostra a dignidade de fazer parte desse rebanho. Pode ter certeza, você é extremamente abençoado por ter o privilégio de estar em uma igreja e ser pastoreado por líderes fiéis, porque você foi comprado por preço de sangue. É muito valoroso para Deus, muito valorosa para Deus cada alma. O sangue de Cristo foi derramado para que este povo tivesse reunido como povo dele. E sobre isso também há, então, o peso da responsabilidade. Paulo disse que podia declarar que estava limpo do sangue de todos, para mostrar para os presbíteros e para a igreja que não se pode negligenciar o dever do ofício, porque negligenciar o dever do ofício pode ter graves consequências espirituais. Ele diz, olha, meu sangue, as minhas mãos estão limpas, eu estou limpo do sangue de todos, eu cumpri o meu papel e estou orientando, façam a mesma coisa. Mas há aqui também uma motivação maior por detrás de tudo isso, para os nobres presbíteros e pastores aqui presentes que estão ouvindo de repente hoje, dizendo, hoje pegou para o nosso lado. Há aqui uma motivação grande para esse serviço. A glória de Cristo e o bem-estar da igreja deve ser o objetivo final do trabalho de um presbítero, de um pastor, de qualquer liderança na igreja. É para a glória de Deus que nós trabalhamos. É para a glória de Deus que a própria igreja também se submete a estas autoridades constituídas por Deus enquanto elas forem fiéis ao Senhor. Porque este é o propósito da nossa existência. Uma vez me perguntaram assim, você não cansa não desse trabalho, no caso de ser pastor? Eu falei assim, não, porque o patrão é bom. E o meu patrão nem é o pastor Elcio, ele é muito bom, viu? É que o patrão é Deus, né? Então, é um privilégio fazer parte do povo de Deus e é um privilégio aqueles que receberam um ofício, a responsabilidade de servir para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo nos mostra de forma bem clara quem é o presbítero. O presbítero é chamado por Deus, escolhido pelo Espírito Santo por meio da igreja, para pastorear com zelo o rebanho que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Algumas aplicações, irmãos. Primeiramente, para os presbíteros já constituídos, e aqui nós temos a ordenação de apenas um. Então, para o nosso presbítero Reinaldo, que será ordenado, é preciso que todos nós, presbíteros, reavaliemos o peso e a seriedade do chamado.
Isso precisa ser revisitado todos os dias. Porque fazer o serviço sagrado pode fazer com que, em algum momento, nós entremos tanto no automático, porque nós já sabemos fazer. Mas foi a repreensão que os sacerdotes lá da época de Malaquias receberam. Eles estavam constantemente ainda indo para o templo, fazendo o sacrifício, mas não era mais o mesmo zelo. E o Senhor questiona: onde está a minha honra? Alguns, inclusive, estavam dizendo: ah, que canseira. E dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes tem reuniões de presbíteros do conselho que vão ter que ir até um pouquinho mais tarde. As esposas sabem, porque elas ficam em casa esperando a gente. Dependendo do assunto, dependendo da necessidade, nós temos que nos estender. E nós saímos daqui um pouco mais tarde. E aí fica todo mundo ansioso, esperando chegar a mensagenzinha de cada um lá no grupo do conselho. Cheguei, porque, graças a Deus, todos chegaram em paz. E não é para que nós façamos esse serviço dizendo: ah, de novo, que canseira. Nós precisamos reavaliar o peso e a seriedade do chamado para servir com humildade e zelo pelo rebanho que Deus confiou a cada um de nós. Então nós temos que nos lembrar que nós somos bispos, vigias espirituais, com a missão de proteger o rebanho contra falsas doutrinas, contra estes perigos. E nós só conseguiremos fazer isso dependendo do Espírito Santo, que nos dá força e sabedoria para esse exercício. Há uma aplicação também para a igreja. Reconheçam a importância do ofício do presbítero e orem por eles. Orem pelos presbíteros, orem pelos pastores. Vocês podem ter certeza, é muito comum nós ouvirmos: pastor, ora por isso, presbítero, ore por isso. Orem por nós, porque como é um grande privilégio, também é uma grande responsabilidade. E nós estamos, então, sempre no alvo das más línguas e do nosso inimigo, que vai sempre tentar buscar brechas para envergonhar o nome do nosso Senhor. E o instrumento que, às vezes, é usado é justamente uma liderança, porque causa um escândalo maior, porque descredibiliza. Então, orem por seus presbíteros, orem por suas lideranças, peçam a Deus para que fortaleçam eles. Lembre-se nominalmente de cada um. Vou lhe dar a dica: se você não consegue lembrar, de repente não conhece, está no boletim da sua igreja. Então você pega o boletim, tem o nome de um por um. Orem. Eles têm famílias, eles têm trabalhos, eles têm necessidades pessoais e não são super-homens. Necessitam, então, do cuidado e também das orações da igreja. E sempre participem deste processo com seriedade. Um processo de eleição de presbíteros numa igreja é um processo sério, porque, de alguma forma, está buscando discernir a vontade de Deus para a liderança da igreja. Então, orem para que essa vontade estabelecida por Deus seja sempre feita com responsabilidade, de repente, de maneira que o eleito para o ofício seja eleito, então, para o nome do Senhor ser glorificado, e não para a vergonha dele. Então, lembrem-se disso, reconheçam a importância do ofício. É importante saber que o Senhor os colocou como pastores da igreja, como supervisores, como vigias. Então, é preciso saber que um presbítero tem autoridade. Algumas pessoas, às vezes, só querem, de repente, receber uma instrução, alguma coisa, se for o pastor, o docente. Os presbíteros, eles são supervisores espirituais da igreja. Eles são chamados para aconselhar, eles são chamados para estar próximos, para visitar, para cuidar e para exortar também. Então, hoje nós temos o nosso irmão Reinaldo sendo ordenado ao presbiterato. Ele é digno da consideração e do respeito da igreja, porque é um chamado por Deus, confirmado por meio da eleição, para exercer esse ofício. Um pastor da igreja, juntamente com os demais. E por fim, eu encerro com um convite, porque
o apóstolo Paulo, na sua fala, disse que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. E este é um lembrete do evangelho que chama a todos ao arrependimento e à fé. Vejam, a igreja do Senhor foi comprada pelo sangue de Cristo. Ela é propriedade de Deus por causa disso. Se você não faz parte do povo, da igreja, este é um convite ao arrependimento e à fé, de maneira que você tenha o mesmo privilégio de ser chamado de filho, de propriedade exclusiva de Deus e de receber toda esta dignidade que o Evangelho, por meio de Jesus Cristo, confere aos homens que são chamados por Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso conselho, para que nós prossigamos servindo ao Senhor com fidelidade, porque nós somos servos do Senhor e a igreja pertence a Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.